Olha, vocês são incríveis. Gosto de dar trabalho aqui pro Ligeirinho do Rádio, hein? Mas é muito legal. Olha, a participação de vários internautas, podemos dizer assim, porque senão eu me confundo aqui. Canal YouTube, a minha produtora fica me corrigindo. Canal YouTube são inscritos, não é isso? No Instagram é seguidores, não é isso? Seguidores também no Facebook e por aí vai. Também no TikTok, no Quai. Aliás, eu vou te contar um negócio. Como tem participação aqui de jovens. E é muito bacana. E olha, por base aqui dos recados que eu recebi, fiquei até impressionado pela quantidade de recados que as pessoas gostam que a gente comente e fale, ao invés de repente você só postar. Mas eles gostam que a gente narre os assuntos, as matérias, e a gente tem feito isso nos últimos dias. O grande problema aqui, viu, pessoal, é que eu não tenho muito tempo para isso, porque tá lembrando quando eu comecei no rádio. Meu pai sempre, meu saudoso pai, dizia assim: você que está começando agora a trabalhar com artistas, que eu trabalhava com shows, quando eu comecei, estava começando no rádio. E meu pai, sabiamente, ele sempre foi um visionário. Ele dizia assim: olha, é bom você ter outra profissão além dessa. Porque esse negócio de trabalhar com artistas, o que ele queria dizer é uma grande realidade. Você não tinha segurança. Então você vai trabalhar com shows, com os artistas e tal, enfim. Porque a gente também vivia de cachê. Então, meu pai sabiamente falava isso. E eu segui o que ele tinha dito. Duas profissões. Então eu trabalho ainda hoje, graças a Deus, na área de segurança. Então eu sou profissional da área de segurança. No meu perfil eu estou falando isso. E também, claro, no rádio eu entrei como hobby, mas virei um profissional também, como todos conhecem, o nosso trabalho que é extenso. E o assunto aqui, na verdade, não é esse, é um agradecimento a você aí que está me ouvindo. Não sei onde você está me ouvindo, qual a sua idade, o seu nome e tal, mas eu tenho certeza absoluta que o que eu estou falando aqui vai de encontro a você. Eu quero agradecer a você, exatamente você que está me ouvindo agora, me assistindo, justamente por esse carinho de uma vez ou outra estar me ouvindo aqui nas redes sociais, seja no canal Estação Imprensa no YouTube, o Instagram, que é uma força também tremenda, e todos os outros, as redes sociais que eu participo também. Então, muito obrigado mesmo de coração. Agora tem o seguinte, esse caso daquela moça, aquela mulher é uma moça, porque 39 anos de idade. Lembra da Elise, que matou o japonês lá, o seu marido? Esse caso teve uma repercussão muito grande, inclusive fora do país, porque essa moça, ela matou e esquartejou o marido. E tem toda uma trajetória aqui. Eu vou narrar a matéria da Camila Brandalize, do portal Universa, que retrata exatamente numa linguagem que nós podemos falar aqui no rádio, uma linguagem para mim, que sou do rádio, mas em todas as redes sociais. Foi lançado agora o documentário Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime. Eu tenho certeza absoluta, pelo menos para mim como jornalista e como cidadão também, como ser humano, mas eu tenho a visão como jornalista também. E eu gostaria até, se fosse possível, que você, claro, fique livre, mas que você participasse. Eu não sei onde você está me ouvindo, mas escreva aí, comente sobre esse caso, você que é mulher, especialmente você que é mulher, mãe, mas especialmente você que é mulher, mas homens também, por favor, participe. Eu gosto quando vocês participam, dando opinião, porque isso reflete, é um bate-papo, é uma... Daqui também, eu sei que a gente vai divulgando os fatos aqui, seja qualquer conteúdo, e a participação é muito sadia, porque são opiniões adversas. Eu mesmo aqui, quando não conheci o caso, eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra, mas de qualquer forma, é um ser humano que morreu, ele foi assassinado, com requintes que você sabe. Então, eu vou narrar aqui, e claro que no meio da narração,
tem os comentários que a gente eventualmente pode fazer. Como eu sempre gravo ao vivo, eu nunca gravo para depois editar, então vamos lá. A Elise, ela hoje namora um homem trans e ela ficou com uma fortuna de quase R$1 milhão do seu marido, que ela matou. Quem está falando aqui é o biógrafo. Bom, no documentário Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, está disponível agora pela Netflix, eu já assisti, e eu vou narrar aqui para vocês, já para você não ter esse trabalho todo de ficar lendo o documentário. Mas a curiosidade, com certeza absoluta, se você tiver condições de assistir esse documentário, é muito bacana. A Thaís Nunes, que é nossa colega de profissão, e que trabalha no SBT, jornalista, ela teve esse furo, digamos assim, que ela tentou vários jornalistas tentaram entrevistar a Elise Matsunaga. E a Thaís conseguiu do SBT e ela está dentro desse documentário. Bom, recém-lançado pela Netflix, a técnica de enfermagem condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga, aparece chorando ao encontrar seus familiares e se emociona ao dizer que vai implorar perdão à filha e conta que era traída, ofendida e humilhada pelo seu marido Marcos. São falas e cenas que tentam mostrar quem é essa mulher além de uma criminosa. Mas é justamente esse crime que exume quem ela é e foi, segundo o jornalista Ulisses Campbell, que é autor da biografia não autorizada Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. É um livro que está sendo lançado também pela editora Matrix. Bom, a obra traz laudos de 3 psicólogos e um psiquiatra credenciados pela justiça. Bom, eu não sei se isso aqui vai se transformar em um filme, mas de qualquer maneira, agora eu entendi. Em agosto vai ser lançado pela editora Matrix. Já está disponível documentário, eu que estou falando agora, tá? O documentário que eu acabei de assistir agora. O documentário está disponível já no Netflix. Bom, a obra traz, vou repetir aqui, traz 3 laudos de 3 psicólogos e um psiquiatra, credenciados, portanto, profissionais pela justiça, comprovando que ela, Elise, é psicopata. Mostra que o amor pela filha é uma estratégia para comover a opinião pública. Você aí que está me ouvindo, me assistindo, e que o universo da prostituição está no centro da história, com Marcos, de quem ainda herdou exatamente R$900 mil. Elise, hoje com 39 anos de idade, cumpre pena na penitenciária de Tremembé, aqui na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, onde estão também a Suzane, lembra da Suzane? A Suzane que foi condenada por ordenar o assassinato dos pais, pai e mãe, e Ana Carolina Jatobá, presa pela morte da enteada Isabela Nardoni. Suzane foi a responsável por tomar uma das namoradas de Elise na cadeia, Sandra Regina Gomes, a Sandrão. Hoje Elise se relaciona com um homem trans de 23 anos, condenado a 5 por tentar matar, condenado a 5 anos por tentar matar o avô, que cumpre pena na ala feminina porque corre risco de agressões se fosse para a ala masculina. Veja só, você entendeu? Eu repeti aqui só para você ver que balaio é isso aqui. Meu Deus do céu. Como conta Campbell em entrevista exclusiva ao portal Universo da UOL, Elise, ao contrário das outras presas famosas, não causa repulsa entre as colegas por causa do crime que ela cometeu. Repetindo, ela matou e esquartejou o marido e ela não tem repulsa entre as colegas, porque ela não matou os pais e nenhuma criança, mas o marido que a atraía, o que até alimenta a simpatia das mulheres com quem convive. Tanto que chegou a receber uma salva de palmas dessas mulheres no dia de sua primeira saidinha, em 10 de outubro de 2019. Entre aspas, vai Elise, vai viver a tua vida, tu merece, disse uma delas. Elise achava que encontraria o amor de sua vida na prostituição. Campbell diz que
ter percebido que o universo da prostituição permeia toda a história de Elise e posteriormente seu casamento com Marcos. Por isso escavou o passado dela desde os primeiros programas com caminhoneiros, aos 15 anos de idade, após ser expulsa de sua casa em Shoppingzinho, uma cidade do Paraná. Ela foi estuprada pelo padrasto e contou esse fato à sua mãe, que foi tomar satisfação com o marido. Ele disse que fez isso porque Elise o seduziu. Então ela manda a menina embora, conta o autor. Depois Elise vai morar com a avó. E aos 18 anos se muda para Curitiba, onde tem uma mentora que a introduz no mundo da prostituição de luxo. Entrevistei essa mulher, que hoje é dona de um posto de gasolina de Campbell. Ela me contou que Elise se apaixonava pelos clientes. Tinha uma carência muito grande e achava que encontraria o seu grande amor na prostituição. Ela lhe dava conselhos: não se apaixone por cliente. Ele vai dizer que te ama, mas sempre vai te tratar como prostituta. Diz a mentora dela, que hoje, repito, é dona de posto de gasolina. Todos os namorados que teve já foram clientes dela na prostituição. Entre eles, um narcotraficante e um deputado estadual. O autor entrevistou 80 garotas de programa, sendo que 15 dessas histórias para falar sobre a vida dessas mulheres, os traumas psicológicos que carregavam e a maneira como desenvolvem a sua sexualidade. De certa maneira, esses temas também fazem parte da narrativa do livro sobre Elise. Marcos só namorava prostitutas. Ao se casar com Marcos, Elise conseguiu provar que sua mentora estava errada. Uma grande festa de casamento seguida de uma vida de luxo e excentricidades marcaram a história do casal. Um dos programas favoritos deles, Marcos e Elise, era a prática de caça. Veja só, a sala de casa, ou da casa onde eles moravam, era repleta de bustos de animais que eles capturavam. E claro que deixavam empalhados. Colecionavam armas e tinham uma cobra em casa, que alimentavam com bichos vivos. Mas ele a tratava ainda como prostituta. Mesmo casado, sempre a tratava como prostituta. E não admitia que ela se recusasse a ter, por exemplo, relações sexuais. Marcos era viciado em sexo. Se uma noite qualquer, por exemplo, ele queria transar, mas ela não estava disposta, ele dizia: mas e quando você era prostituta, não podia negar? Ela respondia que agora era diferente, pois era mulher dele. Mas ele insistia. Foi quando ela engravidou e passou a dizer que não queria transar por causa da gestação, que ele começou a traí-la, sempre com prostitutas. Ele havia namorado 3 garotas de programa antes de Elise, e era só assim que conseguia se relacionar com mulher. Marcos era portador de uma síndrome chamada timidez amorosa, que causa ansiedade crônica e excesso de acanhamento na hora de se aproximar de alguém. Isso, mais um impulso sexual, o levava ao vício da prostituição. Em um dos programas, conheceu a mulher que seria sua amante e agiu como havia agido com Elise. Perguntou se ela queria deixar, perguntou quanto essa garota de programa queria de dinheiro para deixar de fazer programas, ser garota de programas. Na época ele ofereceu 27 mil reais e um carro, e começaram então a namorar porque ela aceitou. Ele havia feito uma espécie de resenha sobre a mulher em um fórum online, onde homens davam notas para prostitutas. Elise já vinha sofrendo humilhações do marido, que relembrava seu passado e ameaçava tirar-lhe a guarda da filha. Em uma dessas brigas, revela saber que ele a traía. Ele começa então a ofendê-la cada vez mais. Diz que nenhum juiz daria a guarda de uma criança para uma prostituta, que ela ainda era uma prostituta e que o casamento era apenas um programa sem fim. Ela vai se desequilibrando
de forma psicológica, pega a arma e atira nele. Na prisão, pesadelos com corpo sem braço e namoro com homem trans. No presídio de Tremembé, interior de São Paulo, Elise recebe pouquíssimas visitas. Entre elas a tia Roseli de Araújo Camaroto, que ainda mora no Paraná. As assistentes sociais que foram entrevistadas para o livro dizem que a detenta costuma se queixar de pesadelos com o corpo de Marcos. Ela contou que sonha com ele, sem o braço, correndo atrás dela, que é atormentada também pelos bichos que eles matavam e até pela cobra que eles tinham, conta Campbell, o autor do livro. Depois de ter namorado mulheres na penitenciária, Elise começa a se envolver com um homem trans, antes do Natal de 2020, que cumpria pena na ala feminina porque corre risco de agressões se fosse para a masculina. Tiago Xeregati Neves tem 23 anos e chamava a atenção entre as mulheres por ficar mais bonito à medida que a readequação de gênero avançava, conta o livro. Ele cumpre pena de 5 anos de prisão após tentar matar o avô, porque a vítima reclamava constantemente do jovem, que não ajudava nos afazeres domésticos. Mesmo após matar marido, Elise ficou com R$900 mil. Para a família de Marcos Matsunaga, o crime não foi uma resposta às ofensas que ele proferia constantemente, que traziam à tona um passado que Elise queria esquecer, da prostituição. Eles afirmam que ela queria dinheiro. E mesmo tendo assassinado o marido, ainda ficou com R$900 mil de uma adega milionária que os dois tinham, explica Campbell. Ela foi deserdada e o livro explica isso. Os 900 mil citados não são herança, mas parte de um bem que estava no nome dela e de Marcos Matsunaga. Eles eram casados em regime comunhão parcial de bens, ou seja, ela tinha direito de ficar com metade do patrimônio adquirido durante o casamento. Quem herdou o resto da fortuna milionária de Marcos foi a filha do casal, hoje com 10 anos e criada pelos avós paternos. Veja esse trecho. Até eu me emocionei quando eu li isso. A filha descobriu aos 7, ela tem 10 anos. Ela descobriu que aos 7 anos que a mãe tinha matado o pai. Porque uma coleguinha ou um coleguinha contou na escola. Veja só, a menina, filha do Marcos e da Elise, tem 10 anos hoje. Ela descobriu aos 7 anos que a mãe tinha matado o pai porque um coleguinha contou na escola. Ela começou a fazer terapia e soube tudo o que tinha acontecido. Agora a família briga na justiça para tirar o nome de Elise da certidão de nascimento da menina. Se ela matou ele por dinheiro, a criança que herdou tudo passa a ser um alvo também. Segundo o autor, laudos e especialistas mostram também que o amor que Elise diz sentir pela filha pode ser visto como uma maneira de comover as pessoas. As análises dizem que a mulher é psicopata, se aproxima das crianças para chamar a atenção dos adultos, o que conclui, depois das pesquisas, que Elise viu sua vida vazia depois do crime. Então, para manter uma narrativa, vive em função de reencontrar a filha, opina aqui o autor do livro. Frieza em esquartejamento leva crime a outro patamar. Uma das maiores revoltas que a família Matsunaga guarda em relação a Elise, além de ter matado Marcos, foi ter fingido, por dias, que não sabia o que tinha acontecido quando ele desapareceu. Ela manteve-se calma, enviou e-mails se passando pela vítima, consolou os pais dele, foi ao shopping fazer compras, relembra o autor. Segundo análises psicológicas feitas por especialistas, Elise não mostra arrependimento em ter dado um tiro na cabeça de Marcos, mas sim ter desmembrado seu corpo em uma ação que levou 6 horas e que surpreendeu peritos pela precisão dos cortes.
Ela esquartejou o marido usando a mesma técnica que os dois aplicavam nos animais que eles abatiam nas caças, explica Campbell. O autor ainda conta que Elise chegou a escrever uma carta para Misako Matsunaga, mãe de Marcos, suplicando misericórdia. Mas ela ficou tão chocada com a audácia da ex-nora que rasgou o papel em pedaços, revoltada com a tentativa de comunicação da assassina confessa do próprio filho. Bom, aqui também é uma obrigação nossa, né, de poder de comunicação. Aqui eu também sou obrigado. Obrigado não, eu acho que faz parte da nossa ética passar para vocês a defesa de Elise, que claro que contesta tudo isso. O advogado de defesa de Elise Matsunaga, Luciano Santoro, procurou a reportagem para rebater as informações coletadas pelo jornalista Ulisses Campbell. Em nota, o advogado nega as informações contidas no livro. Afirma que Elise foi deserdada e não recebeu absolutamente nada de Marcos Matsunaga. Diz também que é bobagem achar que matou seu marido por dinheiro, o que foi provado por mim no júri que não foi. Diz aqui o advogado dela, da Elise, Luciano Santoro. Sobre o namoro na prisão narrado por Campbell, ele diz que não haveria qualquer problema se fosse verdadeiro o fato, mas não é. Afirma que a informação coloca em risco a integridade física dela, porque mora com outras 80 educandas e um único galpão na penitenciária feminina, sendo que o Thiago é namorado de outra presa e não dela. Por último, rechaça a afirmação que Elise é psicopata. Ele diz, claro, advogado de defesa, há laudos oficiais judiciais que atestam o contrário. E ele reafirma que Elise não é psicopata. E diz que os laudos que dizem que ela foram pagos pela família Matsunaga. Bom, eu creio que eu fui fiel aqui para passar para vocês uma linguagem popular, né? Tem algumas palavras aqui que não tem motivo para a gente ficar aqui falando, não, tem que ser num linguajar correto para que você conheça esse caso. E claro, desperta curiosidade para que você possa assistir o documentário que já está disponível no Netflix. Eu assisti, eu já conheci o caso, mas assim, é impressionante, porque dificilmente a gente fica sem opinar. Mas a frieza dessa mulher é incrível. Agora, tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Eu não conheci, você também não conheceu o marido dela, o Marcos Matsunaga? Essa mulher provavelmente, claro que não justifica, aqui é uma opinião minha, não justifica. Ao longo desses 37 anos de rádio, eu conheci algumas pessoas, homens, né, que têm esse transtorno. A pessoa é muito tímida, não consegue se aproximar de uma mulher, não sabe de maneira nenhuma, então tem um contato com as prostitutas, como era antigamente fazer isso, os avós, os pais, para incentivar os filhos, principalmente os homens, né? Nós somos um país machista ainda. Então estou falando com toda tranquilidade. Por isso que talvez a nossa audiência seja grande, porque eu sempre faço questão de dar a minha opinião. Então sobre esse caso aqui, claro, vou repetir. Não estou defendendo o lado dela de jeito nenhum. Mas nós não conhecemos ele, claro, vou repetir. Nada justifica ninguém matar ninguém. Mas esse Marcos Matsunaga, ele tinha um comportamento que é negativo em relação a ela. Ele tratava ela realmente como prostituta, quer dizer, eu estou dizendo aqui porque a gente, nós, seres humanos, prostituta, pelo amor de Deus, tem várias razões que as mulheres se prostituem. Uma das profissões mais antigas. Então nós temos que também ver esse universo. Essa mulher, e tem na narrativa, se você for assistir o documentário, de uma mulher, eu não sei quem é, que diz o seguinte, bom, seria bom você assistir, se você puder. Existe o seguinte, a questão em relação a ela. Todos têm direito à sua defesa, mas o tratamento que ele lhe dava, mesmo casado, tratava ela como uma prostituta. E provavelmente, é claro, com certeza absoluta, nenhuma mulher, e o sonho dela era sair da prostituição. Os fatos mostram, desde os 15 anos de idade, ela foi expulsa de casa pela mãe.
Claro que eu estou baseando no livro do Campbell. Então, eu sei que é algo muito difícil, inclusive, para os juristas, para os advogados, quando chegar o futuro. O futuro. O que vai acontecer com essa moça? Com essa Elise? Agora, de tudo aqui, que pena dessa criança. Que Deus permita, eu tenho certeza absoluta, que tem que dar a volta por cima. Ela tem que ser realmente, desde agora, ser assistida por psiquiatra, psicólogos, porque ela saber aos 7 anos de um coleguinha de escola que a mãe dela matou o pai dela, nossa senhora, e o tempo passa rápido. Deus permita que essa criança não tenha problemas maiores na mente e que a justiça seja feita, porque Marcos Matsunaga foi morto de forma, vocês sabem, né? E é complicado, até pra gente dar opinião tem que pausar direitinho, mas o documentário ele é importante, inclusive, para que a gente, a valorização da vida, temos que valorizar a nós mesmos, aos outros, e matar jamais. A cada minuto um sorriso. Tem muitos amigos por aí, nunca deixar de acreditar na sua felicidade. Melhor de tudo pra você. Edson Xavier. Edson Xavier, ligeirinho do rádio, audiência e credibilidade desde 1986. Muito grato por sua audiência. Aproveite e inscreva-se para receber nossas dicas e recados sempre que houver a postagem de novos vídeos.